Todos bem? Bom dia, Francis. Bom dia, Patrícia. Estou vendo eles aqui na aula hoje. Grande Sávio, Milagres. Estou vendo aqui participações especiais aqui na aula. Isso é interessante. Pessoas que eu tenho um apreço. Né? Bom dia, Márcio. Tudo bem? Certo. Então, crianças, eu preciso falar de uma coisinha que eu não falei, né? Antes de entrar em tabela periódica. Preciso ressaltar isso para vocês, a questão dos números quânticos, né, que é justamente o que derrubou o teorema do nosso amigo Bohr, né, a teoria dele, o princípio da incerteza de Heisenberg, foi um dos fatores, o outro é a dualidade do elétron, né, hora é partícula, hora é onda, então tem muita coisa que eu preciso trabalhar, e especificamente, não falei para vocês, não ressaltei a vocês a questão das configurações eletrônicas de Pauli, né? Linus Pauling. Então, a gente precisa relembrar isso daí, como é que a gente configura um elétron em uma camada, né? Vem a questão dos cálculos de Heisenberg, enfim, temos todo umas coisas para poder relembrar antes de eu entrar em tabela periódica propriamente dita. Vocês vão olhar lá no roteiro, tá lá dizendo já o conteúdo sobre tabela periódica, mas eu vou fazer aqui esse resumo, um resumo bem rápido, né, sobre a questão aqui do que eu acabei de falar, tá? Eu vou postar para vocês, ok? Aí espero que o Francis entenda, tá? Que se eu estiver demorando para postar, a internet não está muito boa hoje, viu, Patrícia e Francis, vocês entendam aí, se demorar um pouquinho para eu postar, tá bom? Eu não vi a tia Mônica não vi, mas eu tô vendo o nome dela ali. Então, deixa... Foi a maior luta para eu conseguir entrar agora aqui com vocês. Reiniciei o roteador, já liguei para a empresa, mas é assim mesmo, né? Se estiver ruim, por favor, vocês me chamem a atenção, tá bom? Vamos lá. Apareceu aí para vocês? Apareceu? Só confirma para mim, por favor. Sim. Muito obrigado, muito obrigado. Então, pronto, a gente fala de eletrosfera, né, que é aquela questão toda, se eu for voltar aqui, ver aqui o que vocês colocaram, inclusive, na quinta questão da prova, falando sobre o modelo de Bohr, né, sobre o salto quântico, sobre a relação dele de absorver energia, e essa energia em ondas eletromagnéticas são liberadas, que liberam as cores características que estão relacionadas ao espectro eletromagnético, não é isso? Então, a chamada região do visível. Só que alguns estudiosos discordavam da ideia dele, somente o princípio da incerteza de Heisenberg, né, e vieram a discordar sobre o seu fator e como o seu modelo trabalhava. Então, nós vimos aqui que ele fez a sua estrutura, a sua relação de estrutura, a chamada eletrosfera. Então, os elétrons aqui é justamente como ele definiu o seu modelo, né, por camadas, e as camadas, elas são 7, segundo a sua teoria, são 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, que vocês estão vendo aí, camada ou nível energético, né? Então, K, L, M, N, O, P, Q. Só vocês relembrarem isso, tá? Que é justamente camada 1, 2, alguém falou aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma chamada aqui no chat. Alguém disse alguma coisa? Alguém levantou a mão? Levantou a mão, né? Alguém deve ter levantado a mão, né? Eu vi um barulhinho, aquele barulhinho de chamada, né? Então, deve ter sido só ilusão minha. Tudo bem. Vamos voltar. Então, nós temos 7 camadas. Nessas 7 camadas, elas têm uma quantidade que suporta de elétrons. No caso, essas camadas ou níveis de energia, né? Nós chamamos de números quânticos. Inclusive, é o que nós vamos trabalhar agora, né? Números quânticos. Esses números quânticos têm a ver com salto quântico, que o nosso amigo já falava, né? Então, números quânticos tem a relação de nível e a capacidade de elétrons que cada nível suporta. Então, essas quantidades de elétrons que eles vão suportar é um cálculo feito aqui por equação de Heisenberg. Então, veja aqui, ó. Na equação de Heisenberg, é x igual a 2 menos n ao quadrado. Lembrando que esse n significa ser o nível, né? O nível de energia. Então, para cada nível, eu tenho uma quantidade X, né? À toa que vocês estão vendo aqui, 2, 18, 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98. Eu estou fazendo aqui a relação dos níveis e estou vendo aqui a quantidade de elétrons que cada um suporta. No nível 1, esse K só suporta 2 elétrons.
Então, não vai poder entrar um outro elétron aqui. Que é isso, vai ver o colapso, né? Vai ver o distanciamento e talvez a matéria não exista. Então, o cálculo feito é relacionado à quantidade de elétrons que são suportáveis aí em cada nível, ok? Então, é só não esquecer que esse cálculo de Heisenberg é justamente 2 vezes o nível elevado ao quadrado, que esse nível são as próprias camadas, e são 7, né? Não esqueçam disso. São 7 camadas, tá? Eu vou dar aqui uma aceleradinha, só para vocês lembrarem disso, né? Então, aí entra a questão do modelo de Sommerfeld, que eu não falei, propriamente dito, mas é um modelo que Sommerfeld, ele descobriu o Bohr falou dos níveis, né, níveis de energia. Só que ele não conseguia identificar os subníveis. E os subníveis, que identificou foi o modelo de Sommerfeld, onde nós temos os 4 subníveis mais utilizados, que é o Sharp, né, isso é a abreviação, né, você está vendo aí, Sharp, que é o principal, que é o diffuse e que é o fundamental. Por isso que é o SPDF. Aqui é a gente olhar para o arco-íris, resumindo toda essa relação, a gente olhar para o arco-íris e conseguir ver a divisão entre uma cor e a outra, o que o Bohr não via, né? O Bohr não conseguia identificar, só identificou aquelas cores por níveis, né? Pela relação eletromagnética da coisa. Só que o nosso amigo Sommerfeld, através de aparelhos, conseguia identificar pequenas raias que dividiam um nível ao outro, né? Fazia a divisão do nível ao outro, ou seja, os elétrons eles vão circular de um nível ao outro através desses subníveis, que foi definido como SPDF, que no meu tempo era sem pão dá fome. No meu tempo era assim, sem pão dá fome, e ficava fácil quando eu ia trabalhar diretamente com a distribuição eletrônica do número atômico dos elementos, tanto elementos neutros quanto eles iônicos. Então, no subnível S, ele tem uma quantidade máxima de elétrons, ele tem 2 elétrons apenas. Lembrando que esses elétrons, eles estão na posição para cima e para baixo, para evitar repulsão. Então, esses elétrons, eles estão assim, né? Invertidos dentro de orbitais, porque aqui já se tinha ideia do nosso amigo Schrödinger, onde esses níveis, eles passam a representar orbitais. E esses orbitais é justamente a probabilidade de encontrar um elétron. Probabilidade aqui, ó, é máxima de encontrar um elétron, né? Então, é nos orbitais que nós vemos isso. Ele não vai estar circulando, como dizia o Bohr, em um seu nível energético, não. Ele está relacionado aí aos orbitais. Então, é um cálculo matemático feito. Esses orbitais, que são subníveis SPDF, têm as suas capacidades eletrônicas. Nós vimos que no S, ele suporta 2 elétrons. No P, vai suportar 6 elétrons. No D, suporta 10, é o máximo que eles vão suportar. E no F, 14. Então, se eu fosse representar aqui os orbitais, o orbital S, ele geralmente é um orbital esférico. Ele é uma esfera, tá? Que representa aqui a sua estrutura, a sua matemática como esfera. O orbital P, ele tem forma de halteres, né? Aquele halteres parece um infinito, mas é forma de halteres. O D é bem complexo, tá? O D é um pouco mais complexo, eu não vou conseguir desenhar ele aqui para vocês, tá? Ele é bem complexo, é como se fosse uma chupeta aqui, ó, em cima e embaixo, né, ó. No meu tempo era um chamado bogobol. E o F é a junção de todos eles. O F é uma sobreposição, é a junção de todos eles, indicando aí o subnível F. Eu não vou conseguir fazer o processo de sobreposição, mas consigo representar para vocês as caixinhas, os orbitais de cada um. No S, para caber 2 elétrons, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho uma caixinha que suporta 2 elétrons. Então, por exemplo, eu tenho um nível, a questão de números quânticos secundários é 0. Então, ali entra e fica um elétron, né? Circulando de maneira oposta para evitar a repulsão, é o chamado spin. Né? Tem até uma piada boba que pergunta, se esse dos anjos fala piada para vocês de química, que perguntava por que é perigoso você mastigar um spin. Aliás, eu acabei de dar a resposta. Veja como eu sou bom de piada. Eu, como piadista, sou um ótimo professor de química. Eu já dei resposta. É perigoso mastigar um elétron porque ele tem spin. O spin é o movimento dos elétrons, né? Que é um movimento para cima
que é o chamado anti-horário, e o movimento para baixo, que é o chamado movimento horário. E eu vou falar disso daí também para vocês, só para relembrar. Então, o orbital S é esse, no orbital P é esse aqui, ó, tem 3 caixinhas, então, eu tenho um subnível -1 e mais 1, né? Então, veja que aqui, ó, vai suportar 6 elétrons mesmo, ó, porque cada caixinha dessa cabe 2, então, se eu tenho 3, é 6. Obviamente que para caber 10 elétrons no máximo, aqui no D, eu tenho que ter 5 caixinhas, né? Porque se cada caixinha cabe 2, se eu tenho 5, então 1, 2, 3, 4, 5, então aqui fica 0, menos 2, menos 1, mais 1, mais 2, então aqui eu tenho 10 elétrons, representando aqui na quantidade máxima de elétrons que cada subnível suporta. E obviamente que o 14 também tem a sua representação. Se são 14 elétrons, são 7 caixinhas, né? Note que as caixinhas todas têm valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos têm valores ímpares, né? Então fica menos 3, menos 2, menos 1, mais 1, mais 2 e mais 3. Então cada um aqui suporta 2 elétrons, obviamente. Então aqui nós temos 14 elétrons, que é a sua quantidade máxima aqui, fazendo a relação aí com os subníveis que eu acabei de falar para vocês. Daqui eu estou só relembrando a vocês, tá? Coisa que vocês já conhecem muito bem. Então, prosseguindo aqui, o nível e a camada, né, ó, cada nível e a camada, nível 1 é a própria camada K, nível 2, camada L, nível 3, camada M, nível 4, N, e assim sucessivamente, né? Sucessivamente. Então, veja que eles, nas suas camadas, isso daqui é o que nós chamamos de subníveis e camadas de energia, né? Então, isso daqui é chamada ordem geométrica. Se quiser anotar, é muito bom. Ordem geométrica. Nessa ordem geométrica, eu estou vendo a distribuição por níveis, por camadas. Então, na camada K, eu tenho apenas o subnível S. Na camada L, eu tenho o subnível S e subnível P. Na camada M, eu tenho S, P e tenho D. E assim eu vou aumentando, né? Ó, na camada N, eu tenho S, eu tenho P, tenho D e tenho F. E aí eu vou atribuindo os valores, né, gente? Vou fazendo a atribuição dos valores. Por quê? Eu sei que no subnível S, eu tenho 2, ele suporta 2 elétrons. Tá bem aqui, ó. Olha a quantidade que ele suporta, 2 elétrons. Eu sei que no subnível S tem 2. É 2, né? S não, tá bom, desculpe aí, eu me equivoquei. Pronto, vou colocar o 2 agora, pronto, 2 aqui. E no P, quanto é? 6. Então, você vai atribuindo os valores, ó. 2, 6 aqui é 10, que eu sei que suporta 10. 2, 6, 10, aqui é 14, né? Porque é o subnível F. E aí eu vou fazendo para todos, ó. Vou fazendo para todos. E aqui eu estou fazendo a representação no chamado diagrama de Pauli, né? Então, através desse diagrama, que eu consigo distribuir os elétrons aí na forma geométrica, como eu estou mostrando, ou na forma energética, que é o mais utilizado, né, no nosso cotidiano. Então, aqui é 2, aqui é 6, aqui é 10, aqui vai ser 2, aqui vai ser 6. Que eu posso fazer essa relação, né, fazer o salto quântico, a relação da movimentação dos elétrons nos orbitais, distribuindo os elétrons, né, de maneira ou geométrica ou energética, como eu vou mostrar para vocês. Na energética, a gente utiliza aquele zigue-zague, né? Quem lembra do zigue-zague? Quem lembra aí do zigue-zague? Começa aqui, né? Ó, 1S2, aí vou lá, né? Ó, aí volto para cá. 2S2, lembra disso? Aí 2P6, 3S2, aí tô voltando, é o zigue-zague. 3P6, 4S2, aí volta. 3D10, 4P6, 5S2, e assim eu vou desenvolvendo aí até chegar na quantidade que eu necessito distribuir de elétrons. Lembrando que Z é igual a P, que é igual a E. Você não esquece disso nunca, né? Então, se eu tenho 12 elétrons, eu tenho 12 prótons, né, não? Se eu tenho 12 elétrons, eu tenho 12 prótons. Se eu quero distribuir esses 12 elétrons, como é que eu faço? Uso aqui o diagrama de Pauli. Vai ficar assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, né? Ó, então, aqui eu já tenho 10 elétrons, ó. 2 mais 2, 4. Mais 4 mais 6, 10. Então, para 12, eu vou ter o quê na sequência, ó? 3S2. Fechei a quantidade aqui.
né, fechei a quantidade de elétrons, fiz a distribuição eletrônica através de um processo, onde esse processo que eu fiz é o chamado processo energético, que eu estou utilizando aqui níveis que têm maior energia na frente de menor energia e vice-versa. Pode acontecer de encontrar níveis mais afastados no meio de níveis mais próximos do núcleo, tá bom? Lembrando a vocês, eu estou só relembrando, né, o que vocês já conhecem. O zigue-zague que eu falei para vocês, né, de forma diagonal, o diagrama, no diagrama, as diagonais, né, que vem aí do subnível do nosso amigo Pauli. Ele ganhou o prêmio Nobel e tudo por isso daqui, tá? Então, vocês seguem essa sequência aqui, ó, fazendo esse zigue-zague, voltando, né, vem para cá e volta, ó. Terminou aqui, ó, volta. Terminou, faz esse processo de voltar. Professor, eu não consigo lembrar disso, anota na prova. Eu fazia muito isso quando eu era mais novo. Tinha dúvidas qual era a sequência que eu tinha que fazer, eu anotava e vinha na sequência. Até hoje eu faço isso, gente, até hoje. Tem coisas que a gente não pode deixar de usar, como, por exemplo, essa distribuição eletrônica aqui. Eu posso fazer esse zigue-zague tranquilo, sem precisar ficar desesperado na hora que eu preciso distribuir um valor muito grande, né, de elétrons. Então, eu utilizo o diagrama de fase para isso. Faço essa relação direta com ela. Quando a gente vai interpretar agora a questão aí da distribuição eletrônica, quando a gente olha para aqui é o que nós chamamos de camada de valência, tá? Aqui eu terminei uma distribuição, né? Fiz aqui o término da distribuição, então o que é que eu vejo? Quando terminou em 3, esse 3 significa dizer que eu estou no nível. Então, se é no nível 3, lembra que são 7 níveis. K, L, M, N, O, P, Q. E que cada nível aqui corresponde a um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu terminei aqui em 3, é porque eu estou na terceira camada, e obviamente que se eu perguntasse que camada seria essa, vocês saberiam dizer para mim que seria a camada M, né? Então, é o próprio nível energético. Então, que seria aqui a própria camada M, né? Então, veja que o subnível que nós terminamos é o subnível P, SPDF. E aqui eu tenho a quantidade total de elétrons que ele suporta. Veja que eu fiquei com 6 elétrons. Mas ele suporta 6, não suporta 7. Ele pode suportar até metade, porque tem uma regrinha chamada a regra de Hooke's. Mais ou menos isso o nome dele, é um nome alemão. Essa aula de alemão eu faltei, tá? A aula de alemão, ela diz o seguinte, que esses orbitais, né, S, P, D, F, alguém falou aqui no chat, eu escutei um barulhinho. Esses orbitais, deixa eu ver se tem alguma pergunta. É porque eu faltei a aula, tá? De alemão, essa aula eu faltei, eu não consigo pronunciar não, tá? Mas é um nomezinho assim, né? Então, esse SPDF, nós já conhecemos a quantidade de elétrons que eles suportam. Então, por exemplo, eu posso dizer que um orbital está semi-preenchido. Então, por exemplo, esse daqui ele pode estar semi-preenchido só com elétrons, ele suporta 2. Aqui pode estar semi-preenchido com 6. Esse daqui com 5, né? E esse daqui com 7, porque seria a capacidade mínima que ele pode suportar, a metade, né? Para eu poder dizer que um orbital está estável, né? Que está na relação de estabilidade. Porque nós vamos ver, inclusive, que quando você faz uma distribuição eletrônica que você termina em P5 e você termina em D9, ele tem um certo problema. Esses orbitais estão instáveis, né? Porque tem um dos orbitais, o final, que está sem preenchido, os demais estão totalmente preenchidos. Então, ou você tem eles todos preenchidos, ou tem eles todos semi-preenchidos. Como assim, professor? Ora, se você terminou aqui com um orbital P e tem 5 elétrons, é porque ele está assim, ó. Ele está desse jeito, ó. Veja, ó. Eu tenho aqui 0, eu tenho menos 1 e tenho mais 1. Então, ó, ficou o orbital aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse bem daqui, ó, tá faltando alguém. Então, a regra diz, ou eles estão totalmente preenchidos, a regra de Hooken, sei lá o nome desse cara, não sei dizer em alemão, não. A expressão de alemão é difícil. Esses orbitais têm que estar totalmente preenchidos, ou seja, com sua capacidade máxima, no caso o P, de 6 elétrons, ou semi-preenchidos com 3 elétrons. Então, nesse caso, para ele ficar totalmente preenchido, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que promover um elétron do orbital S mais próximo. Então, eu vou tirar ele aqui e vou saltar. Então, ele salta e agora faz parte aqui da cadeia para poder estabilizar. Esse cara tinha 2,
né? Mas ele pode ficar com 1, então continua estável. Então, vamos ver isso daí mais à frente, ok? Então, aqui é o subnível de energia, ali é o nível, subnível, e eu consigo fazer aí a relação dos números quânticos, que eu vou falar para vocês também, ok? Na distribuição eletrônica, propriamente dita, que vocês estão vendo aí, ó, nós temos a distribuição de ordem de energia, que essa é a mais utilizada, onde eu peguei aqui os 26 elétrons e estou distribuindo, ó. Vou lá para aquele diagrama, ó. Vou aqui no diagrama. Faço todo esse processo aqui de zigue-zague que vocês estão vendo. Vou nele, vejo os 26. Aí vamos lá, vamos na sequência. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4S2. Eu vou chegando até no valor que eu quero, que no caso seria os 26 elétrons. Então, veja que eu cheguei aqui, ó. Eu fiz a relação da distribuição, né? 1S2, 2S2, 2P6. Tenho 10 já, ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Né? Eu vou na sequência, né? 3S2, 3P6. 4S2, 3D6. Veja que eu tenho bem aqui, ó. Isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Daqui eu quero que vocês observem, ó. Eu tenho bem aqui no orbital P, eu tenho bem aqui, ó, perdão, no terceiro nível, que é o 3, né, ó. Tá vendo os 3 aqui, ó? Eu tenho um 4, ó, tem um nível 4 bem entre eles. Quando isso acontecer, é porque nós estamos utilizando a ordem energética. Eu consigo notar os orbitais aí de níveis mais afastados no meio de níveis mais próximos do núcleo, porque eu estou fazendo isso, ó, o zigue-zague. Estou indo e voltando. Quando eu trabalho só os níveis, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, aí sim, não tem problema. Inclusive, em alguns casos, fica até mais fácil de identificar aí a camada de valência. Mas, geralmente, se trabalha com essa forma energética, que é para você identificar justamente aqui no final, né? Eu terminei no subnível D, né? Eu vou até mostrar para vocês isso na tabela periódica. Então, aqui nesse subnível D é que eu tenho todas as características desse elemento, especificamente desse elemento relacionado ao ferro. Então, terminei aqui, ó, no subnível 3D6, não foi? Então, nesse último aqui, eu consigo fazer os números quânticos, como, por exemplo, o número quântico principal. O número quântico principal é justamente o nível onde ele se encontra. Então, o número quântico principal aqui é o 3. Não consegui escrever porque o MIT está bem aqui do meu lado. Então, o número quântico principal aqui é o 3. Então, coloco 3, que é o nível onde ele está, ó. Está na camada M, né? O número quântico secundário, que é representado por L, é a camada D, né? Então, esse D, o S, o P, o D e o F, eles são representados por números. O S é 0, o P é 1, o D é 2 e o F é 3. Então, quando eu preciso identificar esses grupos representados aí nos números quânticos, o N é o número quântico principal, o L é o número quântico secundário. Então, como eu terminei aqui em D, o D quem é? É 2, né? Ó, então, vou colocar um 2 aqui. Não é isso? Quando eu quero fazer a relação do magnético, o magnético é onde inicia e onde termina a distribuição. Vocês estão vendo que aí tem o orbital D. Nesse orbital D, eu vou fazer bem que as caixinhas que ele tem. Se ele é D, ele suporta 10 elétrons, né? Ó. Então, eu tenho que ter 5 caixinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, veja que eu vou levar em relação a esse daqui, ó, esse 2, tá vendo? Ó? Vou começar com menos 2, menos 1, e bem aqui no meio é 0. Aí eu vou para o positivo. Mais 2, aliás, mais 1 e mais 2. São quantos elétrons que eu vi lá no finalzinho? São 6, não é? Ó? São 6 elétrons. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou distribuir esses elétrons. Começa sempre com o negativo, que é o menos energético. Aí vai ficar assim. Um elétron aqui, ó. 2, 3, 4, 5. O outro elétron que vem virado, né, para poder impedir a repulsão, tá aqui, ó, 6. Veja que aqui eu não vou conseguir promover S e mais S para poder igualar, não, né? Mas aqui mostrou para a gente que eu iniciei no menos 2 e terminei nele, porque eu coloquei a quantidade total que eu tenho de elétrons que foi mostrado nesse subnível D. Então, se eu quero representar o valor agora desse magnético, eu vou colocar aqui, ó, menos 2. Que eu terminei lá no menos 2. Terminei no menos 2. E qual vai ser o spin? Eu iniciei com ele para cima, naquele orbital menos 2.
e terminei com ele para baixo. Então, o spin, que é representado por S, esse S aí, ele está indicando justamente a posição do elétron quando ele parou, né? Ele iniciou para cima e terminou para baixo. Então, ele tem um valor, que é um valor experimental, gente, de menos 1/2, tá? Menos 1/2 é o valor experimental, não sou eu que estou dizendo, tá? Isso é calculado. Então, esse spin tem um valor de menos 1/2. E isso aqui que eu fiz chama-se números quânticos. Números quânticos, que eu acredito que o dos anjos deve ter falado isso para vocês. Números quânticos, tá? Se você vai cobrar isso da gente, não diretamente. Agora não, tá? Agora não. Mais para frente, quem sabe, mas agora não. Eu precisava só mostrar isso para vocês. E quando eu falo de ordem geométrica, para a gente concluir aqui, é eu pegar a distribuição por nível. Estou distribuindo por camada. Ó, camada K, camada L, camada M, camada N. Estou distribuindo por camadas. Aqui, por exemplo, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz lá, né? Ó, 4S2, eu sei que o número quântico principal é 4, o número quântico secundário é 0, porque terminou no subnível S. Posso saber quantos elétrons tem, então eu posso saber daqui. Aqui, gente, na camada de valência, é o DNA dos átomos. É dali que eu vou encontrar. Então, a regrinha que diz o seguinte, nos números quânticos, que não se repetem esses valores, 3, 2, menos 2, 1/2, que eu estou colocando, eles não vão se repetir. Dificilmente vai ocorrer uma repetição, porque é um DNA, é uma classificação característica de cada elemento, tá? Então, não se repete os 4 números quânticos, eles não vão se repetir. Isso é fato. Tudo bem? Distribuição eletrônica, eu já tinha falado aí, né, do nível mais afastado, né, nível ou a camada de valência mais próxima, tem aí os exemplos que foi dados aí a vocês, e eu vou parar bem aqui. Vou parar bem aqui e já vou fazer a relação com tabela periódica, tá? Precisava mostrar isso para vocês, só para não ficar em branco, só para não passar em branco essa relação direta aí com o que nós vamos falar agora, que é a tabela periódica. Tudo bem? Eu vou disponibilizar esse slide para vocês, tanto esse que eu acabei de rabiscar, quanto o que eu vou mostrar para vocês agora. Esse de agora, ele não é meu, mas eu vou disponibilizar para vocês, tá? Ele tem direitos autorais, mas de qualquer maneira, eu acredito que vocês não vão fazer divulgação nenhuma dele, não, né? Vou ficar só para vocês estudarem, não é não? E aí eu não terei problema com a justiça e vocês não terão um professor novo, né? Então, veja só. Tabela periódica. O que vocês entendem por tabela periódica? Por que foi inventada a tabela periódica? Qual foi a função? Qual é o sentido? De onde vive? Como se alimenta? Né? Por que estudar a tabela periódica? Então, gente, o pai da tabela periódica foi um cidadão chamado Dmitry Mendeleev. Viveu na Rússia, era um professor de química. Na época dele tinha aproximadamente 50 a 60 elementos existentes. Então, ele sentiu a necessidade de produzir uma tabela para poder trabalhar com seus alunos. Os seus alunos, na época, né, eles necessitavam de ter uma tabela para poder estudar esses elementos que eram encontrados e que foram vinculados e que estão até hoje na tabela. Só que essa ideia não era dele, né? Essa ideia já tinha alguns janeiros, dizemos assim. Alguns outros estudiosos também tiveram essa mesma ideia. Só que a dele foi a mais utilizada, foi a que se enquadrou com o real. Né? As outras eram muitos sonhos, tem uns que tentaram fazer com o chamado parafuso telúrico, outros que tentaram utilizar a relação de notas musicais para poder mostrar porque que tem características de elementos que se repetem. Outros utilizaram tríades, que também, querendo ou não, quem entende de música, se tem alguém que toca aí, né, violão, enfim, né, entende das chamadas tríades, né? Então, é uma sequência de repetições, porque os elementos químicos, eles se repetem. Para quem não sabe, as famílias ou grupos, hoje são chamados de grupos, elas têm características iguais. Então, você, por exemplo, se parece com seu primo, né, porque ele está na sua família, ele tem as mesmas características que você. Então, os elementos químicos também têm essas repetições que muitos tentaram explicar. Eu vou mostrar algumas explicações para vocês, né? Algumas coisas relacionadas a isso. Então, só para concluir a questão do Mendeleev,
A dele foi bem sucedida. Ele tinha um concorrente forte chamado Lothar Meyer, que era um alemão, né, que também fez uma tabela muito parecida com a dele. Só que a maior diferença entre a tabela de Mendeleev com a tabela de Lothar Meyer é que Mendeleev fez previsões. Como assim, professor? Ele deixou espaços vazios em sua tabela para poder indicar que outros elementos surgiriam, que não seriam só aqueles 50 e alguma coisa que eles tinham lá tabelados, mas que outros elementos iam existir. Inclusive, ele fez a previsão do elemento iodo. Né? Iodo, inclusive, levando em consideração, tem muitos estudiosos que acreditam que o iodo está colocado erradamente, né, na família dos halogênios. Né? Para muitos, o iodo tinha que ser um elemento de transição. Nós vamos ver isso, tá? Tem um artigo científico, inclusive, que fala sobre isso. Então, nem tudo é perfeito, obviamente. O Mendeleev, ele achava que as características que se repetiam dos elementos, tanto no grupo quanto nos períodos, aqueles mesmos períodos que nós vimos, K, L, M, N, O, P, Q, os 7 períodos. Ele acreditava o seguinte, que essas repetições de características estavam relacionadas à massa atômica dos elementos, né? A chamada massa ponderada dos elementos. Então, ele achava que um elemento ia se repetindo, ele ia colocando, inclusive, em colunas verticais, quando esses elementos se repetiam, e notava que em alguns casos também ocorria a repetição de maneira horizontal. Foi aí onde surgiu a questão da família, no período que é na vertical, e os níveis que são nas horizontais, com características que se repetiam, e que ele notou e achava, né, no seu íntimo, achava que essa repetição estava vinculada à massa dos elementos. Só que com o tempo, na descoberta da radioatividade, obviamente, veio outro cientista, o cara chamado Henry Moseley. Moseley, ele estudou novamente a tabela do nosso amigo Mendeleev e notou que tinha uma pequena falha, e essa falha foi justamente aí pela classificação das famílias, né, como foi dita na época, onde o Mendeleev já dizia que essas famílias estavam se repetindo pelo fator massa. Mas, na verdade, essa repetição estava direcionada à quantidade de prótons existentes no núcleo. Então, houve uma mudança. A tabela atual, ela está ordenada de maneira de ordem crescente, né? De ordem crescente de número atômico, não mais de massa, como era no tempo de Mendeleev. Hoje é por número atômico. Então, houve essa modificação especificamente pelo Henry Moseley, utilizando aí um bombardeio aí de elementos radioativos, e notou essa diferença, né? Houve aí essa diferenciação. Ok? Deixa eu compartilhar bem aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Opa, tá dizendo que não vai aparecer, dispensar, ocorreu um erro no compartilhamento. Bora ver que erro foi esse que ocorreu. Tá a minha internet falhando, gente. E olhando pro Francis com a boca aberta. Francis, fecha a boca, Francis, pelo amor de Deus. Agora sim vai dar certo. Pronto. Então vamos lá. Vamos. Veja como é que foi colocado. É um material bem, achei bem legal, tá? Pedi permissão, obviamente, mas é um material muito bom se trabalhar a parte da história e a questão da evolução, né? Ó, ao longo do tempo, ó, elementos químicos foram sendo descobertos, então houve essa descoberta, alguns elementos já existiam, outros começaram a existir. Aí vem a sacada do Mendeleev, falei para vocês, onde ele possa surgir novos elementos. Hoje nós temos aí 110 elementos encontrados, sintéticos e naturais, né? Eu posso citar o exemplo aí do bóson de Higgs, que é chamado, inclusive, de partícula de Deus, né? Então, nós temos aí essa relação, né, de repetição de características, classificação dos elementos por repetição. E essa repetição estava vinculada ao que eles tinham no seu íntimo, no caso, a quantidade de prótons, ou os prótons existentes no núcleo de cada um deles. Então, o que se repetia, né, a dureza, a maleabilidade, ou ao brilho característico, a família estava direcionada à quantidade de prótons que cada um tinha, aos prótons existentes no seu íntimo, no núcleo, né? Então, houve necessidade de esquematizar e representar e organizar os elementos. O primeiro a fazer a relação aí de
simbologia dos elementos foi o nosso amigo Dalton, né? O Dalton já fez a representação dos elementos, já trazendo características dos filósofos, né? Mas foi o primeiro a representar a simbologia, né? E através dessas simbologias é que nós temos hoje aí a tabela periódica. Um detalhe importante, na minha época de estudante, a tabela periódica ela era algo bem mais concreto, assim, bem mais rigoroso. Como assim? Nós tínhamos prova oral de tabela periódica. Vocês não imaginam o quanto é tenso você sentar na frente de um professor e ter que falar todos os elementos, a família e características dos elementos, sem pestanejar, sem errar, porque se você errar um, você já perdeu a questão, tá? Você já perdeu a prova. Imagine isso hoje, né? Imagine isso hoje. Gente, quer dizer para vocês que eu, algum tempo atrás, eu utilizava essa técnica, assim, de exigir que os meus alunos soubessem aí, no mínimo, os elementos representativos. Né? Então, até pela questão do dia a dia, do cotidiano, porém, eu pensei bem, perdão, eu pensei bem e notei que não há necessidade, até porque eu estava adoecendo os meus alunos e eu não quero isso. Não quero isso com vocês também. Os alunos ficavam nervosos, os alunos passavam mal, tem uns que faltavam, tem uns que deixaram até de ir, porque achavam que na outra aula eu perguntaria, eu fazia o mesmo processo, então eu deixei de fazer isso. Quero dizer para vocês o seguinte, a tabela periódica ela é feita para ser usada. Então, se vocês estivessem presenciais, né, fazendo uma prova sobre tabela periódica, ela seria liberada para vocês. Vocês poderiam levar a tabela de vocês. Obviamente que na prova também são colocadas tabelas, a imagem pode não estar perfeita, legal, né, para que você possa fazer caracterização dos elementos, mas que você pode utilizar a tabela periódica. Ninguém no mundo pode impedir que você use tabela periódica em trabalhos, em atividades de química, até mesmo em prova. No Enem, inclusive, é fornecida a tabela para vocês. Então não tem problema nenhum. A tabela é feita para ser usada. Ninguém é obrigado a aprender a decorar os elementos, mas que você saiba, que você conheça, né? Isso é bom, ter um conhecimento prévio, para se prevenir, né? Para ter uma relação e notar que você vai ver que a simbologia nem sempre condiz com o nome, porque assim nós vimos que os elementos químicos, a boa maioria, derivou do latim. Vou dar um exemplo para vocês, a prata. Tem gente que diz que a simbologia da prata é o PT. Não, o PT é platina. É diferente. Tá? A prata é AG, que vem de argento, tá? Que vem do latim. Então tem muita coisa que o que eu falo é diferente do que é escrito ou do que tem na simbologia dos elementos químicos. Então por isso que foi feita a tabela, para que não ocorresse aí essas dúvidas, para que não ocorresse aí essas falhas. E nós vamos ver isso agora, ok? Então veja aí, ó, tabela periódica. Deve ter com base as propriedades observadas experimentalmente nos elementos químicos. Ficou assim um químico meio estranho, né? Vocês estão vendo aqui, né? Ficou esse Mzinho aqui no meio, né? As propriedades físicas e químicas dos elementos mostrarão ser prioridade ou a relação direta com o número atômico. Foi o que eu tinha falado para vocês. Então, esse número atômico, a relação dela, vem do cara que eu disse que é o Henry Moseley. Então, o Henry Moseley, ele conseguiu verificar que a relação das propriedades físicas e químicas dos elementos está vinculado ao número atômico, tá? E não a massa, como dizia Mendeleev. O Mendeleev dizia que era com a massa, né? Ó, que se repetia através da massa e tinha classificações e caracterizações com isso. E na verdade não é. Ok? Na verdade, é sobre o número atômico. Então, vamos lá um pouquinho da história, né? Século XIX, o símbolo químico, a primeira letra maiúscula, sempre, né? No caso aí, o seu nome, em latim ou grego. A gente vai ver, né? Ó, uma relação, por exemplo, o Hg. Vou perguntar para vocês, Hg, que elemento é esse Hg? É o mercúrio. O nosso amigo mercúrio. Então, quando você olha para um termômetro, lá está lá no termômetro, né? Aqueles termômetros antigos, é mmHg, que significa dizer milímetro de mercúrio. Então, note que a primeira letra é maiúscula, né? E tem uma coisa que eu acho importante. Se você for olhar na tabela periódica, ele não tem algumas letras. Ele não tem o J,
né, na sua simbologia. E ele não tem o Q. Ele não tem o J e não tem o Q na sua simbologia. Então, são duas letras que não fazem parte da tabela periódica. Pode ser que alguém consiga colocar algum elemento que venha a surgir. Em alguns casos, esses elementos que surgem, eles são, por exemplo, o germano. O germano, ele um batismo onde ele foi encontrado, na Germânia, né? Então, o germano tem relacionado à sua região onde foi encontrada. Alguns em homenagem aos estudiosos, você vai ver lá no de transição, nós temos o próprio Mendeleev, que é em homenagem ao dono da tabela, propriamente dito, né? E nós temos, por exemplo, aí, o Polônio, que é em homenagem à terra natal, né, da nossa amiga Marie Curie, enfim, tem toda uma relação de simbologia ligada aí à tabela periódica. Esse cara aqui, o Benzelius, esse cara é um cara que eu admiro muito. Ele está em todas as vertentes da química, ele está na orgânica. Na orgânica, ele falava da orgânica o seguinte, que os compostos orgânicos só podem ser derivados como orgânicos se eles forem oriundos de matéria viva, né? Tem que ser vivo para ele poder classificar como sendo orgânico. E aí veio o aluno dele chamado Völler, e mostrou para ele que isso não é verdade. Que eu consigo pegar um ser inanimado, um composto inorgânico, e transformar no orgânico. Foi o que ele fez, esse aluno do Benzelius. Ele sintetizou, utilizou calor para poder pegar um óxido de urânio com cianeto e produzir, eu não me recordo o nome do produto, mas ele conseguiu produzir a ureia, né, através do aquecimento. Então, a ureia é um composto orgânico, ele produziu isso daqui, ó, tem a ver com a nossa urina, né, urina veio de ureia, não é isso? Então, nós temos um composto orgânico, e ele sintetizou esse composto, né, através de uma matéria inanimada, e derrubou aqui, por exemplo, a teoria desse cara que chamava teoria da força vital, né? Teoria da força vital é a teoria desse cidadão aqui. É o Benzelius. Então, está em todas as vertentes da química. Vocês vão ouvir muito falar dele alguns anos mais tarde. Vocês vão ouvir falar muito dele. Aqui é a questão do desenvolvimento da tabela. Como é que ela surgiu realmente, né? Aí você vê que o Lavoisier já foi um dos primeiros a falar dela, né? Em 1700 e tarará. Aí nós temos o Chanco, que eu vou mostrar para vocês que ele tentou fazer o chamado parafuso telúrico. Nós temos aqui o Newland, né? O Newland, que fez a relação de notas musicais, as oitavas, para poder mostrar que se repetiam, né, as características de alguns elementos. Aí tem ali o Meyer, que eu já falei para vocês, né, o Lothar Meyer, que era o contemporâneo, um na Alemanha e outro na Rússia, e o de baixo aqui, esse velhinho aqui, tão singelo, né, que vocês estão olhando para ele, olhar assim na rua e diz assim, eita, é o velho do saco, né, é o velhinho do saco. Esse cara, inclusive, ele é o pai da vodka, só uma questão de informação, né, por ser russo, ele foi o primeiro a sintetizar a vodka. Vocês sabem que na Rússia, pelo frio, eles não utilizam o que nós fazemos aqui. Tomamos café, chocolate quente. Lá eles tomam vodka, né? Eles tomam vodka. Inclusive, eu me lembro no ano passado, eu vi um caso lá próximo, interessante, próximo à Sibéria, que é muito frio, as pessoas lá, as pessoas sem condição de comprar vodka, o que elas fizeram? Elas estavam comprando perfume, que é mais barato, e elas estavam bebendo perfume para poder se aquecer. Olha só o desespero, gente. Bebendo perfume. Então, muitas foram encontradas mortas, né? Envenenadas praticamente com esse perfume, porque o álcool que tem lá é muito maior do que o álcool de uma bebida destilada, nós sabemos disso. Então, as pessoas vieram a sucumbir tentando se aquecer, tomando perfume. Então, quem inventou a vodka, quem sintetizou a vodka foi o Mendeleev, o pai da tabela periódica, tá? Só uma questão de informação para que a aula não fique tão chata assim. Então, vocês estão notando que nós temos aí uma sequência histórica, né? Então, cada um deles tentaram desenvolver, começou com Lavoisier, tentando fazer toda a sua relação, né, com tabela, e vem esse cara aqui, que é o Dobenheim, onde ele falou das tríades, que eu vou mostrar para vocês, tá? Aí tem aqui o Chanco, que tentou fazer o chamado parafuso telúrico, e o outro lá, o Newland, parece nome de concessionária de carro,
mas é mera coincidência, tá? Ele fez aí, ele tentou, era músico, físico, músico, e tentou fazer a relação de repetição da tabela com notas musicais, as oitavas. Que a primeira se repetia com a oitava, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Né? Então a oitava se repete e não foi muito bem sucedido. E o último aqui, ó, já em 1999, ele veio falecer, né, nesse tempo aqui. É a chamada tabela atual com a ideia principal desse cara aqui, né, ó, que é a chamada ordem crescente de número atômico. Número atômico. Não é massa, tá? Massa foi o nosso amigo Mendeleev. Ele falava sobre massa atômica, ele disse que se repetia pela questão da massa atômica. E não é, tá? Não é pela massa atômica, e sim pelo número atômico. Então vamos lá. Lavoisier ordenou e sistematizou um conjunto de observações e hipóteses que deu origem à química científica. Nós já vimos isso, tem esse livro dele, ó. Quem quiser dar uma olhadinha, tem algumas páginas, eu já vi no YouTube, algumas páginas, que é essa aula de francês eu faltei também, né? Tratar elementar da química, né? Mais ou menos isso, né? Os franceses fazem um biquinho, né? Então, nessa época dele, ó, constituiu 32 elementos. Ele já conhecia isso daqui, né? 32 elementos eram conhecidos lá na sua relação, não é? Então, as tríades, né, que é justamente do Oberheim, ele organizou os elementos por ordem crescente de massa, assim como o nosso amigo Mendeleev, o nosso amigo Lavoisier já tentou fazer, né, por ordem de massa. Verificou que os elementos apresentavam propriedades químicas semelhantes e ele tentou formar aí o chamado tríades, que as tríades é elementos que se repetiam. Só que tinha tríade que a massa não batia, né? Ele fazia um cálculo onde as massas não estavam batendo. Então não tinha uma relação. Aí ele conseguiu fazer para o cloro, bromo e iodo, beleza. Aí ele ficou feliz, né? E quando ele fez a relação de massas, fez aí uma relação matemática, notou que se repetia, só que tinha outros que não tinham essa relação. Então a ideia dele de tríades ficou descompensada sobre a repetição dos elementos. Então já foi caindo por terra. Então o Oberheim já ficou esquecido, né? Já quase não deu mais ideia sobre organizar os elementos em uma tabela. Aí, ainda aqui na questão dele, olha o cálculo que ele tinha feito, esse daqui, ó, a chamada lei das tríades. Ele pegou a massa de cada um, né, ó, fez a relação com a massa de cada um, e ele deduziu a outra massa através dessa relação matemática. Só que não batia, né? Em alguns casos não bateu, e foi por isso que ele sabia a massa do estronço, sabia a massa do bário, mas a do cálcio, ó, a relação dele, a do estrôncio, né, a relação dele ficou um pouco discrepante do que se imaginava, de uma proximidade, né? Tinha que ter uma certa proximidade para poder dizer, olha, as características são próximas, são parecidas, então a ideia das tríades não foi legal, ok? O parafuso telúrico, ou caracol de Chantor, né? Chancontor, também era francês, né? Então tem toda uma relação. Ele tentou unir os elementos como se ele dessem voltas, né? Ó, veja aqui, ó, a posição dos elementos numa espiral, né? Nas paredes de um cilindro por ordem crescente de massa atômica. A essa distribuição deu-se o nome de parafuso telúrico ou de caracol ou de Chancantor, onde ele tinha essa relação de que, se ele colocasse aqui na circular, ele se aproximava e tinha uma repetição, mas quando ele abria, ele notava que não tinha uma proximidade de massa. Então, muitos notaram isso, que para alguns elementos funcionava, para outros não. Então, não tinha uma proximidade, uma relação direta com esses elementos postados de maneira cilíndrica, né, para indicar a sua proximidade. Então, não dá para fazer isso, né? Ele não conseguiu representar para todos. Dá para alguns, como você vê aí, do hidrogênio, do lixo, do oxigênio, do sódio, mas nem todos conseguiram serem relacionados com essa teoria. E aí veio aí nosso amigo aí, ó, o Chancotor, o cabelinho dele é engraçadinho, né? Bigodão, é só para a gente mostrar quem são. E o Newland, que eu vou encerrar aqui hoje, tá? Vou encerrar aqui, já falei pra caramba, você já deve estar estressado com minha voz de taquara rachada. Então, o Newland, ele quase consegue, quase, né? Ele teve a teoria das oitavas, não é isso? Então, ele pegou aqui os elementos, ele foi aproximando, né, com a repetição, e notou que alguns se repetiam naturalmente, né, chamada oitava, né, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó.
Então, alguns se repetiam, outros não, né? Outros não faziam a representação das oitavas. E note que eles não tinham muitos elementos. Então, com poucos elementos que eles tinham, deu problema, imagina o que eles teriam hoje, né? Como é que seriam para eu poder indicar a vocês a repetição dos elementos fazendo notas musicais? Né? E minha voz não é tão agradável assim para poder cantar para vocês, né? Então, a ideia dele também não foi muito bem aceita. Também não foi o suficiente utilizar a música para isso. É a lei do Newland, né? Não é comprar Toyota, não, tá? Lei das oitavas é a lei do Newland. Então, ele tinha 62 elementos. Como é que ele vai conseguir fazer esse processo de repetição das oitavas para 62 elementos? Não foi possível, não foi viável. Não é isso? Não foi viável. Suas limitações estão aí, depois vocês olham, tá? Eu queria chegar bem aqui, mas o meu tempo acabou. Lothar May e Dmitry Mendeleev. Esses dois foram o que tiveram mais sucesso. A diferença aqui, ó, um é alemão, esse daqui é alemão, e esse é o russo, que nunca tomou uma vodka na vida, né? De manhã cedo, com pão, né? Ele tomava vodka. Nós tomamos café, ele tomava vodka. Então, era coisa... Pois é, eu também acho ruim quando acaba uma aula assim rápido, né? Mas acabou. Então, eles tiveram ideias parecidas, né? Por isso que eles são contemporâneos. A diferença é que o alemão, o Schukrut aqui, o alemão, ele dizia que não existia a possibilidade de surgir novos elementos. Ponto. Todos os dois faziam relação de repetição de características através da massa. Então, a massa atômica para eles, né, a massa atômica, era o que indicava porque alguns elementos se repetiam em características. Os dois concordavam. Só que os dois discordavam no sentido de que uma das tabelas não surgiria mais do que aqueles elementos que já existiam. E o outro deixou espaços vazios para surgimentos. E vou dar esse exemplo para vocês. O Mendeleev chamou até em homenagem a um alquimista que ele admirava muito, que era o Eka Paracécio, que hoje nós conhecemos como iodo, mas ele deu o nome desse alquimista como homenagem, né, do elemento que ele tinha a previsão, né, de que surgiria quando deixou espaços abertos para que ocorresse aí a repetição. E no caso é como se eu tivesse a massa 21, eu tinha aqui a massa do elemento 21 e tinha aqui a massa do elemento 23. Então surgiria o elemento 22. Ele tinha essa ideia, e a ideia dele, a sacada dele foi a melhor até hoje, tá? Nessa sua representação. Olha a cara do bichinho, nunca tomou uma vodka na vida, tá ok? Gente, eu vou parar aqui, tá? A gente vai continuar isso daqui na próxima aula. Vocês podem olhar no sala de aula, tem lá a listazinha, né? O roteiro semanal, vocês podem baixar naturalmente. Essa aula gravada vai estar lá. Vou disponibilizar também os slides, para que vocês possam ter já esses slides em mãos, ok? Então, usem, guardem, é para vocês, tá? Tudo que eu estou fazendo aqui é para vocês. E eu agradeço aí a todos e tenham todos um bom dia. E se Deus quiser, a gente se vê na próxima semana. E quem não mandou prova ainda, por favor, mande, que eu preciso botar a notinha de vocês no CADS. É muita prova para eu corrigir, tá bom? Um abraço, gente. Fiquem todos bem. Tchau. Fiquem todos bem. Deixa eu parar a gravação aqui, senão vai passar 2 horas gravando. Valeu, grande Rafael. Um abraço.